E aí, hein? Você já ligou o seu fogão hoje? Já esquentou aquele leite, fez aquele café? Você que tem um fogão a gás. Aliás, o fogão a gás está virando objeto raro, né? Está virando objeto para poucos, né? Bem poucos ainda têm esse instrumento, esse utensílio, né? Por questões óbvias, né? Pelo preço do gás, se bem que é o seguinte, hein? Hoje temos boa notícia, começamos urgente com boa notícia, porque a Petrobras Generosa anunciou ontem e já está valendo uma redução no preço do botijão de gás. Então você está aí esquentando seu leite, dá uma olhada pro botijão, dá aquele sorriso maroto e pensa assim, quando eu for trocar você, vou pagar 5%, quer dizer, não é que vai pagar, pode até ser que você pague em alguns casos 5%, alguma coisa por aí, porque essa redução é para distribuidora, né, Edu? Então não quer dizer que vai chegar direto aqui no nosso bolso. Aí você vai falar, né, pô, mas cai 5% e a menos de um mês subiu 16%? Vai fazer o quê? É o que temos para hoje, né, Eduardo Castro? Tá ruim, mas tá bom, né? Bom dia para você. Bom dia, Agostinho Teixeira. Como você costuma dizer, fora o que está errado, tá tudo certo. Bom dia, gente. O declínio, a queda no preço, é resultado de variações do dólar, principalmente. Dólar que esteve muito alto e agora está vindo para patamares que continuam muito altos, só que agora a gente está achando que já está muito baixo, muito mais baixo. É o que você, como você disse, está ruim, mas está bom. E esta situação deve continuar para outros preços dos combustíveis. É? Deve. Você põe a mão no fogo, você põe a cara no fogo? Não põe a cara no fogo, até tá porque bom. combustível, né? É, inflamável. exatamente. Mas a opinião é dos especialistas. Cerca de 10% é a estimativa deles de que o preço do combustível vai ceder. O petróleo na casa dos 100 já bateu, lembra? Foi lá para cima. 130, 140, foi no pico do começo da guerra. Guerra da Ucrânia. E depois, o dólar. Já bateu quase 5,60, né? Era o preço papai papudo, né? 5,60, quase 6. E já abaixo de 5 há um tempo. Nós estamos hoje, dia 9, há 29 dias com aquele aumento de 25% valendo no diesel e o aumento do 18,8% valendo na gasolina saindo das refinarias. De lá para cá, muito variou. Teve hora que subiu, teve hora que desceu, mas de maneira geral, para o brasileiro, o dólar caiu de preço, né, o valor, né, valorização real frente ao dólar foi maior esse mês e também foi menor o preço do petróleo. Por isso que a expectativa dos analistas é de queda no preço. Agora, por um outro lado, nós temos a inflação desse mês, de março, batendo recordes. A gente sempre fala, né? É recorde histórico, é recorde da série histórica. Muitas vezes a série histórica tem 4 anos, 3 anos, porque eles mudam o sistema de verificação, né? O patamar muda. Às vezes a série histórica fica curta. Pois bem, a inflação do mês de março, por causa da gasolina, por causa do dólar, e agora vai ajudar, ou melhor, atrapalhar a queda nos preços gerais por causa deles, né? Teve o seu maior resultado em 28 anos. Quando a inflação do mês de março foi tão grande ou maior do que a que nós tivemos no mês passado, 1,62% para o mês, eu não lembro qual era a moeda do país. Eu não me lembro mais se era Cruzeiro Novo, se era Cruzeiro Real, se era Cruzeiro, se era o RV. Eu sei que não era o real, porque foi antes da implementação em 1º de junho de 1994. Desde 1994, que em um mês de março, a inflação não era tão alta. E, só para terminar o ponto da inflação alta, Agostinho, é verdade que a inflação está alta no mundo inteiro. É verdade. Fato.
também é fato que, no Brasil, ela está mais alta do que em todos os outros países desde, deixa eu pegar o gráfico aqui, fevereiro do ano passado. Maior inflação para o mês de fevereiro do ano passado, março, abril, maio, junho, julho, muito maior, agosto, barará, até fevereiro desse ano, entre Estados Unidos, Japão, Zona do Euro, Reino Unido, Rússia, China, Alemanha, França, Brasil e Índia. Quem está em primeiro lugar em crescimento e inflação? Em todos os meses desde... Brasil. Brasil. É. Então é aquela coisa. Temos fatores internacionais? Temos. Os Estados Unidos estão com a maior inflação dos últimos 40 anos. Mas, porém, todavia, contudo, no nosso bolso, no bolso em reais, no bolso do brasileiro, a inflação é maior do que mensalmente em todos esses países e grupos de países, porque a zona do euro como um todo também aparece aqui, que eu listei. Temos problemas internacionais que criam os nossos problemas. Mas os nossos problemas são maiores do que os internacionais, porque nós temos os nossos próprios problemas, Agostinho. É isso. E já se fala que a taxa Selic vai subir, né? Porque aí dizem que tem que conter a inflação. Esse surto de consumo. É, tá todo mundo comprando. Nossa, aí, eu nunca vi tanta euforia. Eu nunca vi tanta euforia de pessoas comprando. Enfim, eu tenho a impressão... A gente é jornalista, né, Edu? E a gente costuma falar e admite isso sem muito constrangimento, que a gente não é especialista em nada, né? Então a gente acompanha à distância os assuntos mais relevantes, ou tenta acompanhar. Às vezes você se dedica a algum assunto que te interessa mais, que você tem mais afinidade, isso acontece mesmo. Mas como regra, o jornalista ele tem que estar preparado para fazer 10 perguntas. O cidadão caiu aqui na minha frente, fala de qualquer coisa, eu tenho que conseguir conversar com ele durante um tempo e fazer uma conversa que vale a pena para quem está nos acompanhando. Agora, a gente não é especialista, e eu muito menos em economia. Então aí eu me deparo, eu abro aqui os sites jornalísticos e vejo no mesmo dia, na mesma hora, duas manchetes que me parece que não combinam, né? Não parecem fazer parte do mesmo planeta. E aqui diz o seguinte: petróleo fecha em alta depois de 3 dias de queda. Preço do barril para entrega em junho subiu 2,18% em Londres, fechando a 102,78 dólares. Então, petróleo fecha em alta depois de 3 dias de queda. E aí, mais abaixo, preço da gasolina recua nos postos nessa semana. Diesel sobe novamente, aponta a Agência Nacional do Petróleo. E aqui diz o seguinte: entre 3 e 9 de abril, Edu, o preço médio do litro da gasolina recuou 0,14%. Bom, eu não sei onde recuou 0,14%. Eu desafio alguém aqui, alguém, pelo amor de Deus, me diga um posto em que caiu o preço da gasolina. Mas eu acredito, né? As informações são dadas a partir de alguma fonte segura, eu imagino. Até porque eu consultei vários sites aqui respeitáveis, né? Então não acho que ninguém está brincando com informação nesse caso aqui. Mas isso me faz crer que a gente está muito distante de conseguir tornar razoável o preço do combustível. E aí razoável que eu digo é o seguinte: o consumidor ele tem que ter o mínimo de referência para saber o quanto ele vai pagar na bomba. Porque hoje, qualquer preço que me falarem na bomba, eu pago. Se eu tiver no bolso, eu pago. Eu só não pago se eu não tiver. Mas se eu tiver no bolso, eu pago. E eu não sei quanto eu pago mais pelo litro da gasolina. É uma loucura isso. Isso é preocupante. Para além do preço extorsivo, quando você perde as referências, quando você não tem mais noção de nada do que está acontecendo, do que interfere, por que quando o dólar sobe, o barril sobe lá fora, aqui dentro sobe direto? Por que quando o dólar cai, aqui não cai? Não tem um cristão que consiga me explicar isso. Tudo bem que eu tenho que ser orientado como se fosse uma criança de 5 anos nessa área.
Mas eu queria que alguém me explicasse para que eu falasse, bom, tudo bem, estou pagando caro, mas estou entendendo porque estou pagando caro, sabe, Edu? É muito difícil. Essa história do combustível tá difícil de entender. Parece que é sempre a gente pagando mais, quando sobe e quando desce. Tem uma coisa que eu acho que... Digo interessante por falta de palavra mais precisa. Ah, mas dos Estados Unidos... Ah, mas... Estados Unidos é verdade. Estados Unidos muda de um dia para o outro. A Califórnia, por exemplo, hoje em dia está se pagando mais ou menos o dobro do que se pagava um ano atrás. É verdade. Só que, como você falou, Agostinho, quando você para no posto, se você tem no bolso, você paga. E geralmente, né, salvo aquelas exceções que costumam ir, inclusive, para Estados Unidos, tal, o brasileiro tem muito menos no bolso do que o americano. O problema não é o preço do combustível. Vamos deixar claro. O problema é a renda do brasileiro. A questão não é o preço do combustível. A questão é o preço dele diante do que nós brasileiros temos, em média, de ganhos. Então o preço, quando a gente olha para a tabela de preços internacionais, o preço do Brasil está lá no meio. Está lá no meio. Em Hong Kong é mais caro. Na Venezuela é mais barato, são geralmente os extremos, né? E daí vai falar, o preço do combustível está muito alto. Não é verdade. Está muito baixo é a renda do brasileiro. De novo, série histórica, há 12 anos, e mais até, se a gente pegar para trás, né? Só que historicamente, agora de frente, não... só cai. É verdade, é que a gente tá falando da mesma coisa de um jeito diferente. Porque não interessa pra mim se é que eu tô ganhando pouco ou se é que o combustível tá caro demais. Não interessa a cor do gato, a cor do rato. Ele tem que ir lá e pegar o rato. E aí a gente entra numa discussão, e é peculiar, ela é específica pro preço do combustível, que é o seguinte, nós temos a Petrobras, que produz petróleo, e que em tese poderia ser usada a Petrobras para fazer justiça social. A gente tem esse instrumento. É possível fazer? É desejável fazer? Que consequência isso tem? Né? Porque é possível se tratar de uma outra forma. É possível se tratar de uma outra forma. O que nós vendemos como óleo bruto e depois compramos como gasolina já refinada. São opções que são feitas. A gente, em algum tempo, tinha uma reserva estratégica. Nós tivemos, durante algum tempo, uma reserva estratégica para tentar conter esses solavancos. Quando sobe muito, quando desce muito, uma reserva estratégica em vários setores funciona assim. O governo utiliza essa reserva que ele tem para conter os tragos que um sobressalto despropositado ou momentâneo surge. Como, por exemplo, um conflito armado, um conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Ninguém nega que isso é algo que mexe com o mercado internacional. Mas se tivéssemos nós, brasileiros, instrumentos mais adequados, talvez pudéssemos atenuar esse estrago que isso provoca. E é isso, né? E a gente sabe de velho já que o preço do combustível acaba balizando o preço da cesta básica toda, né? Então não é só que você não abastece mais seu carro. Não é só que as pessoas estão agora usando o transporte público, estão andando a pé, estão andando de bicicleta. Quanta gente? Até tem esse aspecto, digamos, positivo para a saúde das pessoas, né? Se a gente pode dizer assim. Mas quantas pessoas estão tendo que abrir mão do carro delas para tentar outras alternativas? Isso já é um problema, mas o fato do combustível mexer no preço dos alimentos, aí a gente tem pouca margem de manobra. E essa dicotomia, essa diferenciação entre o preço do combustível que influencia tudo e os valores que recebemos, em média, brasileiros, para pagar aquilo que é influenciado, tudo que é influenciado pelo combustível, faz com que a discussão fique em cima justamente disso que você está falando, Agostinho. Se discute Petrobras, se discute como conter o preço. E os especialistas dizem que não tem como conter o preço. O que os especialistas não têm conversado com o brasileiro sobre como aumentar a renda.
só se fala em conter gastos, mas não se fala em como aumentar os ganhos. Como se as coisas tivessem que necessariamente ser completamente separadas. Completamente separadas. Aquela velha história do tem que aumentar o bolo para... Só que quem não tem o jantar de hoje garantido, não dá para esperar aumentar o bolo. Eu tenho feito essa comparação algumas vezes. A gente ouve os especialistas falando sobre Petrobras. Não, se houver interferência no preço, vai daqui lá na frente nós vamos pagar. Muitos nós não vamos, Excelência, porque o negócio dele vai falir antes, daqui a alguns anos. O almoço do filho dele não vai chegar hoje, nem amanhã. Então precisa se tratar desse problema olhando para agora. É. E a especialidade em geral fica preocupada com o que vai acontecer. Não estou dizendo que não tem que se preocupar com o que vai acontecer lá na frente, não. Estou dizendo que deve se levar em grande consideração, isso não está sendo levado, o hoje, o amanhã e o segunda-feira. Para que daqui 10 anos estejamos todos, ou pelo menos boa parte deles, tendo que enfrentar inclusive problemas. Porque muitos dos negócios, muitas das empresas, muitos dos setores, a maneira que estamos sendo tratados hoje, a economia brasileira está se tratando hoje, não estará daqui 10 anos com saúde financeira para vivenciar, inclusive, os problemas. Essa que, na minha visão, que como a sua, né, somos especialistas em absolutamente nada. Em jornalismo, talvez sejamos. Né, são alguns anos de experiência em dar a notícia. Né? E essa experiência nos dá acesso a pessoas das mais variadas tendências que nos ajudam a passar para o ouvinte uma melhor informação. Só que essa informação sobre como é que a gente faz para agora minimizar o efeito não está passando por Petrobras, não. É isso. Atribui a Keynes. O Datena cita muito Keynes, economista Keynes. Atribuem a ele uma frase que eu não sei se é dele, mas que é bem importante. Diz o seguinte, Edu. A longo prazo estaremos todos mortos. Exatamente. Então não vem com a historinha de que a longo prazo, meu velho, aí não precisa mais, né? Aquela coisa, como diria Cecília Meirelles, sempre citada, são 8 horas e 18 minutos no Jornal da Bandeirantes.